31. De acordo com nossa explicação, o que se espera deve poder ser reunido a partir de imagens da memória e, assim, ser concebível. O inimaginável se divide em duas classes. Uma sucessão pode ser inimaginável porque faltam as imagens da memória necessárias para construir o todo correspondente. Por exemplo, uma força que não ataca a matéria é inimaginável. Mas então pode ser impensável, e, o ego os declara sem sentido e imediatamente desiste de tentar imaginá-los. No entanto, há apenas um gênero desse tipo, de acordo com a frase. É impensável que algo que está para persistir não persista ao mesmo tempo. Se o ego fosse forçado a pensar constantemente nessa contradição para resolvê-la, ele pereceria. Aqui está a raiz do princípio da contradição, que é estabelecido na lógica. E que pode ser usado de várias maneiras, por exemplo o seguinte: se um conceito é igual ao seu oposto, então não tem conteúdo. É preciso separar o impossível do inimaginável e do impensável. Linguisticamente, parece impossível o que não pode ser ou se tornar. Na aplicação, porém, vê-se que estar nesse contexto tem um sentido mais restrito, o de real, de modo que impossível significa nada mais do que nunca real. Dizem que o perpetuum mobile é impossível. No entanto, você pode esperar. Imagine uma máquina em movimento na memória e você pode abstrair da força motriz. De fato, a construção de tal máquina foi muitas vezes antecipada. Foi somente quando a lei da conservação da energia foi estabelecida que sua construção se mostrou impensável, já que a energia não pode existir e mudar ao mesmo tempo. E com esse insight, a expectativa ilusória desapareceu. As possibilidades antecipadas pela expectativa são, portanto, diferentes daquelas que têm capacidade de serem reais. A linguagem não separa as duas classes de conceitos com suficiente clareza. O ego pode esperar o irreal desde que só possa ser imaginado e desde que não entre em conflito com nenhum insight. Inversamente, o ego é incapaz de esperar algo que realmente apareça e que ele não possa imaginar, pois carece de todas as imagens mnêmicas para isso. Marca de seleção. 32 Finalmente, o impensável é irreal e inimaginável ao mesmo tempo, embora a tentativa de tal ideia seja permitida. O ego encara o futuro não apenas esperando, mas também desejando. Espera e teme, procura e foge. A garantia disso é a sensação de prazer ou desprazer, que se apresenta silenciosa ou ruidosamente incessantemente. Esse sentimento é fundamental, pois é um fenômeno totalmente novo em relação ao que veio antes. Mesmo um mundo insensível, construído de acordo com o plano previamente traçado, seria imaginável, se escrevermos, por exemplo, nenhum sentimento é atribuído às pedras, embora seja bom concebê-las como ativas e tolerantes. Como o sentimento não pode ser reduzido a algo mais simples, não somos obrigados a explicá-lo, mas remeter cada um ao próprio peito, onde sempre o encontra. Assim, no presente, que já foi dito conter um pensamento e uma imagem, há também um sentimento. Ora, esse estar junto não é sem contexto, pois um ser não relacionado é impensável. Nada do que existe se relaciona apenas com o futuro. Se não tivesse relação com o passado, não haveria imagem de memória que se assemelhasse a ele, e não poderia ser compreendido como um todo, por causa das determinações e relacionamentos necessários. Assim ficaria borrado, não mostraria diferenças e não seria nem concebível nem imaginável. Não é concebível que o sentimento presente deva estar relacionado apenas com os sentimentos do passado, pois então toda a série de sentimentos assim relacionados formaria um todo sem relação com qualquer outra coisa. Agora, no entanto, é distinguível e definível. Assim, a única possibilidade que se segue é que o sentimento presente deve ter alguma relação legítima com pensamentos ou imagens do passado. A natureza da relação pode estar em dúvida, mas sua existência não. A introspecção confirma esta afirmação. Eles mostram que existe uma relação ou correspondência entre pensamentos e imagens, por um lado, e sentimentos, por outro. Dessa forma, os sentimentos se decompõem em uma multiplicidade de sentimentos, que, por meio dos pensamentos e imagens correspondentes, com os quais estão em associação persistente. 33 Understand, são determináveis. Podemos, portanto, falar da sensação de prazer que acompanha a imagem de um sabor doce, ou, mais precisamente, do sabor do mel.
do sentimento de desprazer, que está conectado com o pensamento da inevitabilidade da morte, pois descobrimos que com a sensação de doçura um certo tipo de sentimento é apresentado, com a sensação de mel um sentimento especial desse tipo, e que em virar um sentimento identificável e reconhecível se instala assim que direcionamos nossa atenção para o pensamento da inevitabilidade da morte. O fato de cada pensamento e cada imagem ser acompanhado por um sentimento descreve apenas um lado do relacionamento. Quando se diz que o pensamento e a imaginação influenciam o sentimento, não se afirma de modo algum que o sentimento, por sua vez, exerça uma influência. É verdade que sentimos que nada existe que esteja apenas sob influência sem irradiar influência ao mesmo tempo, assim como o sentimento também não. Sentimos que uma coisa que apenas obedecesse à compulsão, mas nunca se afirmasse de forma alguma fora de si mesma, seria um fim em si mesma e, como tal, seria sem sentido e sem propósito e sua existência incompreensível. Mas esse sentimento é declarado aqui pela primeira vez, e não é a premissa da frase que agora deve ser formulada, mas sim o resultado dessa frase. Assim, somos compelidos, dogmaticamente, baseados apenas na introspecção, a fazer a próxima suposição. Lê-se: o sentimento tem uma influência sobre a ação. Pouco se ganha com esta afirmação, porque nenhuma determinação foi ainda feita sobre a maneira pela qual a influência se expressa. Certamente esta influência também está relacionada, já que é pensada. Além disso, como tais relações devem ter conteúdo, as diferenças se tornarão evidentes em relação a ele. A natureza específica dessas diferenças permanece problemática. Agora o sentimento foi separado em duas classes de prazer e desprazer. É aqui que a consideração deve começar para descrever o caráter da ação condicionada pelo sentimento. Através da introspecção pode-se observar que a luxúria primeiro colore a expectativa, transformando-a em esperança. 3. 34. Selos, então ativa um desejo, que é atestado na busca. Esperança é o desejo tênue de que aquele pensamento e imagem que despertaram o sentimento de prazer possam persistir no presente de acordo com a possibilidade indicada pela expectativa. Aumenta para um desejo vivo, para querer. E então uma atividade é praticada para trazer os estimulantes do prazer totalmente para o presente. Esse tipo de atividade é chamado de pesquisa. Novamente, quando o sentimento é de desprazer, o medo surge primeiro, depois a relutância e leva à fuga. Aqui os processos são opostos. O medo de concretizar a expectativa é a esperança de que os agitadores emocionais não se demorem no presente. A relutância é o medo potencializado. E fugir é uma atividade para retirar do presente os despertadores de emoções. Então, algo mais deve entrar no presente. Na fuga, busca-se outra pessoa que não tenha ou tenha uma relação muito frouxa com o estímulo emocional e assim se sinta seguro dele. A introspecção nos mostra esses diferentes sentimentos e atividades com seus estágios de transição. Só ela pode testemunhar aqui. Não se pode ver pelo exposto que o prazer e o desprazer são assim, não, por exemplo, vice-versa ou deve expressá-lo de forma diferente de alguma forma. Aqui, portanto, um fato inteiramente novo aparece. Buscar e fugir estão na relação mais rica com tudo o que move o coração humano e, portanto, dão origem a uma variedade de conceitos. Quando o ego busca uma sucessão específica e predeterminada de eventos, isso é chamado de fim, a própria ação conveniente. O propósito se decompõe em uma multiplicidade. Se isso for definido com muita precisão, diz-se objetivo em vez de propósito. Tem-se, então, a imagem de uma flecha apontando para um objeto para ali produzir a sucessão desejada. A intenção não designa a sucessão desejada, mas a vontade da sucessão. Assim, o propósito está na imaginação, a intenção na mente. Um significado semelhante ao de intenção tem tendência, ou esforço, só que aqui o propósito tende a ser menos definido e a duração da ação intencional é longa. 35 exemplos de busca são dados por um inseto que examina seus arredores com seus chifres apalpadores, e o ser humano pensativo que tenta conectar uma conexão que não lhe é familiar com uma que lhe é muito familiar até sentir uma sensação de prazer. Este processo de reflexão, se feito com sucesso, quando eventualmente uma sensação de prazer é evocada, termina com o apego.
Eu entendi o que significa nada mais do que relacionar algo desconhecido com algo que eu sei. Assim, creio, foi dado ao desconhecido uma certa limitação, ou seja, um caráter pelo qual posso reconhecê-lo, e isso me dá uma satisfação momentânea, mesmo que aumentem minhas exigências de riqueza e exatidão das relações que compreendo, ainda mais tarde deve. De acordo com o exposto, fugir também é uma busca. Fuja de uma sucessão predeterminada procurando outra sucessão que se sinta segura. O conceito de fuga pode, portanto, remontar ao de busca, assim que o conceito de segurança é adicionado. A intenção do buscador corresponde à compulsão ao fugir. Aqueles que querem fugir são forçados a buscar segurança. Aqueles que desdenham fugir, mas aceitam a relutância da sucessão esperada, são libertados da compulsão. Cada restrição, então, é uma pluralidade de alternativas, assumindo implicitamente que algumas das possibilidades são evitadas. Uma tarefa é a alternativa desejada. Deve significa querer mais um conhecimento de que a coerção está sendo exercida. Deve-se resolver uma tarefa quando se sente que as outras alternativas disponíveis despertam desagrado. Você quer resolvê-lo se não pensar em alternativas estrangeiras. Ainda surge a questão de saber de onde vem o sentimento, da consciência ou da imaginação. Quando um limão é encontrado azedo, a sensação nos invade. Aparentemente, então, prazer e desprazer estão enraizados na imaginação. Mas isso seria observado superficialmente. Quem chupa limões com frequência os achará doces com o tempo. E, inversamente, algumas coisas doces tornam-se desagradáveis se apreciadas repetidamente.